Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Álvaro, professor de redação de língua espanhola e de língua portuguesa da Clínica de Estudo Santa Dica. E venho aqui agora trazer uma super dica aí para você de uma das partes essenciais da redação de vestibular, da redação do Enem, que é a conclusão. Então fica comigo aí nesses próximos minutinhos e vamos revisar aí a parte final do texto de redação. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente ir direto ao assunto, tá? Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, me chamo Álvaro, sou aqui da Clínica de Estudo Santa Dica, Santa Maria, Camobi, e venho trazer uma dica aí para quem vai fazer o vestibular, tá? A conclusão é uma das partes que muitas vezes é negligenciada na hora de escrever uma redação. O aluno acaba se preocupando com a introdução, acaba se preocupando com o repertório sociocultural, em abordar diversos temas, em antecipar temas, em elaborar teses e pensar em argumentos, e acaba esquecendo essa parte aí da conclusão, acaba negligenciando. Entretanto, a conclusão ela forma parte de uma das 5 habilidades que a banca do Enem irá corrigir na hora de te avaliar. Então, é muito importante escrever corretamente a conclusão. Mas há um jeito correto de escrever a conclusão? Sim, para o Enem, sim. Não é de qualquer maneira que você deve escrever a sua conclusão. A sua conclusão tem que deve apresentar alguns elementos que eu passo a explicar aqui na sequência. Vamos lá. Em primeiro lugar, concluir no Enem é apresentar uma proposta de intervenção ao problema que foi discutido pela temática. Apresentar uma tentativa de solução factível e de acordo com os direitos humanos. Então, não é simplesmente iniciar um parágrafo com portanto e falar qualquer coisa. Há que se apresentar uma proposta de intervenção ao problema, buscando apresentar uma solução ao problema. Eu sempre mostro aqui esse desenho aqui, ó, para ficar na sua cabeça, ó, na sua mente aí, ó. Lembra que você tem que ser como esse homem aqui, ó, apresentar uma solução, apresentar uma proposta ao problema. O problema aqui é as paredezinhas caindo. Não basta simplesmente concluir de qualquer maneira. Você tem que apresentar uma solução. Você tem que propor algo, tá? Fui bem enfático porque realmente isso deve aparecer na sua conclusão. Então, antes de apresentar essa proposta de intervenção que eu já vou detalhar, eu deixo uma dica aqui para vocês. Na primeira linha, na primeira e na segunda linha do teu parágrafo de conclusão, começa com uma breve retomada do tema. Uma breve retomada do tema e uma breve retomada da tua tese, já na primeira e na segunda linha do teu parágrafo de conclusão, tá bom? Isso vai articulando internamente o teu texto. Vamos lá. Quais são as partes dessa conclusão, dessa intervenção? Tendo em vista as últimas redações do Enem, que eu corrigi e que eu me atentei durante na cartilha do candidato, esses 4 elementos que eu detalho aqui, eles são constantes nas redações com nota 1000. Quais são eles, professor? O agente, isso é, quem vai fazer o que você vai apresentar na sequência? Quem que vai fazer? Quem que é o agente? Aí você pensa na linha temática da redação e apresenta um agente dentro dessa linha. Por exemplo, pode ser o Ministério da Educação? Sim, pode ser, se a temática for ligada à educação. Pode ser o Poder Legislativo, enfim, variedades de agentes, mas você tem que apresentar no corpo do seu texto. Ministério da Educação, secretarias, escolas, mídias, sociedade civil. A gente vai propondo esse agente de acordo com a linha temática, tá bom?
que esse agente irá fazer? Qual é a ação que esse agente vai tomar? É o próximo elemento que você deve apresentar na sua redação. Investir em educação, criar leis, enfim, uma série de ações esse agente poderia tomar. Que mais? Quais são os outros elementos que devem estar presentes nessa proposta de intervenção? Então, agente, ação, o meio. Olha aqui, ó, aquilo que se realiza para obter algo. Por meio do que o agente vai realizar a sua ação? Por meio do que esse agente vai realizar a ação? Por meio da inclusão de disciplinas que tratem a temática, palestras, capacitação dos professores, oficinas, debates, enfim. Você detalha aí nesse parágrafo de conclusão, então, o meio que esse agente vai utilizar. Então, lembrando, é sempre bom reforçar. Agente, ação, meio. Acabou? Último aqui, pessoal, ó, a finalidade. A fim de. Qual é o objetivo da ação? Mitigar a desinformação, fomentar a reflexão, desenvolver o debate. Então é isso, você detalha ali o que é a ação objetiva, tá? Qual que é o propósito dela, qual o fim dela, qual que é a finalidade. Esses são os 4 elementos que devem estar presentes na tua proposta de intervenção. Proposta de intervenção é essa que vai aonde? Dentro da tua conclusão, no último parágrafo da redação. Veja que estamos aqui rimando todas as palavras, né? Então, eu trago um exemplo aqui, ó, para ficar bem claro. Redação nota 1000, parágrafo de conclusão dela. Esse aqui é o parágrafo de conclusão, então, analisemos. Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados. Então, aqui, o que o candidato faz? Uma breve retomada. Ele retoma o tema nessas primeiras linhas aqui. Na sequência, o que ele faz? Ele vai apresentar a proposta de intervenção. Qual é ela? Para amenizar o quadro, cabe ao Poder Legislativo. Olha só o agente aqui, tá? Em roxinho, ó, Poder Legislativo. Reformular o Marco Civil. Essa é a ação, em vermelho. Que é responsável por bababá. Desculpa pelo bababá, que é responsável por organizar o uso do meio digital. Essa medida deverá ocorrer por intermédio, olha aqui, ó, o meio, por intermédio de quem? Do que? Da inclusão de uma cláusula a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Tal ação objetiva tem por finalidade. Então, aqui eu consegui mostrar para vocês, ó, o agente, a ação, o meio e a finalidade. Agente, Poder Legislativo, ação, reformular o Marco Civil, meio, por intermédio de uma cláusula, fim, objetivando impedir a manipulação. Tá bom, pessoal? Essa é aqui a super dica do Santa Dica para você. Teria mais um exemplo, mas vou deixar para a próxima aula, tá bom? Porque tenho pouco tempo aqui, pessoal, para falar com vocês hoje. Mas procurem vir estudar conosco aqui no Santa Dica. E com calma, nós vamos analisar redações, vamos escrever redações, corrigi-las com o maior prazer, tá bom? Então, eu sou o professor Álvaro do Santa Dica. Fica aqui meu abraço para todos vocês. Até mais, até a próxima.